Então, pessoal, seguinte, para quem é das antigas da página, sabe que eu costumava fazer alguns vídeos aqui, certo? Fazer semanalmente um videozinho sobre algum tema ou outro, etc. Mas hoje eu vou fazer um vídeo porque eu parei um pouco com isso, porque meu celular não está muito bom, tanto quanto memória quanto armazenamento, né? Microfonia, eu vou ter que deixar o microfone um pouco mais próximo aqui. Mas hoje eu vou fazer um vídeo porque o tema que eu vou tratar é um pouco complexo e talvez se eu escrever em palavras vai gerar muita má interpretação. E eu acho melhor falar, tá? Também não é algo que eu domino tanto ainda, é algo que eu estou estudando ainda, é algo que no futuro, né, como eu já falei algumas vezes nos stories, até no privado de algumas pessoas, eu pretendo lançar uma plataforma de curso para a página. E eu quero tratar isso de uma forma muito mais detalhada, muito mais amplificada, tá? Do que num simples videozinho ou num story do Instagram, certo? Então vamos lá. Hoje, como vocês viram, né, mais uma catedral pegando fogo e imagens lamentáveis, né, tristes, né, da catedral desabando, literalmente, né, imagens sendo destruídas, é uma verdadeira ruaça. E o que fica de pergunta é por que os católicos não fazem nada, né? Por que é que não se faz nada a respeito disso? Aqui no Brasil não tem muito disso ainda, graças a Deus, mas eu não duvidaria que se acontecesse também ninguém faria nada, né? As pessoas, geralmente os católicos, mais tem um condoamento assim, bem leve, que pena, vamos fazer um ato de desagravo, aí posta num dia, no outro dia já esqueceu e tá nem aí pra mais nada, né? Bom, primeiro ponto, né, é que você precisa entender o seguinte, olha, nós, cristãos ocidentais, estamos doentes espiritualmente. Estamos doentes espiritualmente. Pare e pense o seguinte, ó, se alguém queima a sua casa, como é que você reage? Você vai fazer só uma dorzinha no Instagram, no Facebook e no dia seguinte esquece? Não, né? Você pelo menos tenta ali dia e noite achar os criminosos, botá-los na cadeia, fazer justiça, né? Tenta reconstruir aquela casa, você faz alguma coisa, você cria algum comitê dentro do seu bairro para defender a casa de outros moradores, né? E também a sua que você vai tentar reconstruir novamente. Então, você faz alguma coisa, né? Você age, né? Mas por que os católicos não agem, né? Além dessa doença espiritual, né, que é uma questão, uma espécie de desleixo em relação ao sagrado, veja, na mesma semana que acontece o negócio da igreja, o que foi que aconteceu na França? Um cara fez uma zombaria lá sobre o profeta Maomé, certo? No Islã. E o cara, um sujeito se esquentou e cortou a cabeça do cara. Não vou dizer que isso é uma atitude boa, uma atitude moralmente correta, porque de fato não é. Inclusive, conversando até com alguns sufis, né? Eu tenho um dos filhos do Olavo, o Tales de Carvalho, ele é sufi, ele se conhece bastante, ele, né, dá algumas informações, e eu pesquisando essas informações, né? Por muitos países mais tradicionais islâmicos, quando eu falo tradicionais, porque quando a gente pensa em país islâmico, a gente pensa no Irã, a gente pensa na Palestina, a gente pensa no Líbano, mas eu estou falando dos países tradicionais, por exemplo, Jordânia, Malásia, Marrocos, são países que você nem sabia, talvez, que eram países confessionalmente islâmicos, né? Mas de acordo com a lei deles, entendeu? Não é correto um cara tomar e fazer justiça com as próprias mãos. De fato, nesse caso, seria o próprio Estado que faria a justiça. O Estado iria pegar o cara que fez a blasfêmia e iria dar-lhe uma punição, né? Muitas vezes de capital, mas nem sempre capital. A maioria seria uma pena bem grave, tipo banimento, exílio, não sei. Mas é isso, né? Mas, no entanto, o que você viu foi muitos católicos ocidentais, usando desse projeto para atacar o Islã e não para atacar o blasfemador. Eu concordo que o Islã, em certo sentido, até pelo salafismo, né, da seita salafista dentro do Islã, que, né, que causa esses problemas com relação ao terrorismo, né, de fato é um problema a ser combatido. Mas veja, né, quem é que se aproxima mais corretamente de uma atitude religiosa mais aproveitável? Estou dizendo, ó, quem é que se aproxima, não é quem teve. Porque ali não houve em nenhum momento uma religião, uma atitude ideal, entendeu? Dentro de uma questão moral mais perfeita. Não. O que você teve? Você teve justamente uma pessoa que viu a sua fé sendo ultrajada, se irritou e exagerou nesse ato de irritação, né? Só que como os católicos eles estão extremamente mornos, entendeu? Eles não têm nenhum tipo de zelo com aquilo que é sagrado. Eles fingem, é diferente. Fingem ter zelo. E aí você finge como? Você finge tendo uma condoaçãozinha, uma coisinha bonitinha, ó, vamos rezar. No dia seguinte você esquece. Não adianta dizer que não, que você esquece. Eu sei que é, porque eu também sou um pouco assim também, né? Mas se você perguntar para um católico oriental, um ortodoxo, né?
Vê lá como é que é tratado o pessoal que faz blasfêmia lá, entendeu? Se não tiver policial por perto pra apartar, nego parte pra porrada, entendeu? Aqui não, aqui fica todo mundo quieto, calado, acha bonito. Eu me lembro até hoje de uma exposição na Espanha. Pegou um monte de hóstia consagrada da Eucaristia, botou dentro de um pó de vidro, escrevendo um monte de palavras blasfêmias na hóstia. Palavrões, enfim, né? E ninguém fez nada, só ficou rezando lá de fora do museu. Mas não tem que rezar do lado de fora do museu, tem que entrar no negócio, quebrar aquele negócio ali, pegar as hóstias e sair dali, entendeu? Mas cadê que alguém tem coragem para fazer isso? Não tem coragem. Né? Ou seja, primeiro essa doença espiritual dos católicos, entendeu? Né? Que em vez de ele pegar e observar alguns elementos no Islã e purificar com a observância da fé cristã, não. Ele prefere estar do lado de escarnecedores, do lado de blasfemadores, do lado de gente ateia, promíscua, entendeu? Que não tem respeito por nada que seja sagrado, por nada que não seja seus próprios desejos sexuais ou suas ideologias porcas. Né? Ele prefere se unir a isso aí, para criticar uma outra religião. Né? Aí o que é que Deus faz? Isso é um tipo de injustiça. Deus vai lá e permite que o pau quebre também na nossa igreja. Entendeu? E não tenha ninguém com coragem para defender. Né? Foi como eu postei ontem, o diabo se alimenta da injustiça. Você comete uma injustiça diante do outro, tá? O diabo vai partir para cima e Deus vai deixar, entendeu? Porque Deus não vai concordar com a injustiça. Mas continuando, há um outro ponto também, que é a formação dos católicos. E aqui eu não vou entrar no quesito doutrinal, conteudista, porque o problema não é esse. Eu estou querendo falar dos católicos que estudam, que buscam conteúdo já. São os tradicionais, são alguns carismáticos, etc. Se você for observar o comportamento deles, é um comportamento semelhante a um comportamento infantil. Ou seja, por isso que tem tanta briguinha insuportável dentro da igreja. Por isso tem tanta coisinha de, pecadinho, não sei o quê. Por quê? Porque é o seguinte, olha, quando você tem doutrina, quando você tem um ensinamento, quando você tem uma teoria, você pode pegar aquela teoria e absorver em graus diferentes. Por exemplo, qual é a diferença da fé, tá, de um São Lourenço que chega na fogueirinha ali, entendeu? E fala, me vira pro outro lado que esse lado já tá assado. E a minha fé é a sua fé. Não é uma questão de conteúdo, você concorda? Ele é católico, eu sou católico. Mas o que acontece? Ele absorveu aquilo ali de uma forma tão grande que o que ele enxergava da vida, da realidade, da doutrina, era a mesma coisa que Deus enxergava. Ele conseguiu conformar, entendeu? Conformar o seu ser, a sua personalidade, a personalidade divina. É o que São Paulo fala, vivo mas não eu, é Cristo que vive em mim. Entendeu? Só que os católicos hoje, o que é que eles fazem? Eles absorvem a coisa no grau mais rasteiro possível. Ou seja, eles estudam a doutrina, beleza, eles leem algumas coisinhas, massa, mas só fica nisso. Eles não conseguem transcender aquilo ali. Eles não conseguem superar, entendeu? Não a doutrina em si, mas a forma que ele absorveu aquilo ali, a forma que ele compreendeu aquilo ali. Tanto é que se chegar para um sujeito mais velho que estuda, estudou catecismo, estudou os documentos da igreja, estudou algumas coisas de São Tomás, para ele acabou, entendeu? Para ele já sabe tudo de cristianismo. Ele é o ápice da civilização ocidental, entendeu? E não é assim, entendeu? Não é assim. Inclusive, você pode ser até não douto. Você pode ser um sujeito não inteligente e ter um grau de absorção da fé católica absurdo. Como, por exemplo, São João Maria Vianney. Ou vou dar um exemplo não santo, que eu estou conhecendo agora, pretendo fazer uma live no futuro sobre isso. É a rainha Isabel, da Espanha católica. Quando Isabel vai assumir, tá? Ela simplesmente pega um reino dividido, uma guerra de sucessão do trono. E ela consegue vencer a guerra, entendeu? Sem criar nenhum tipo de batalha. Desculpa. Isabel, ela faz a reconquista da Espanha, expulsando os muçulmanos. O último castelo que ela vai conquistar, que era o mais, né, deveria ser o mais sangrento para conseguir, não disparou um tiro. Por quê? Porque o grau que ela tinha de absorção, de representação da fé católica na personalidade dela era aprofundado demais, de tal forma que bastasse a presença dela, ela conseguia instaurar a ordem ali e instaurar um respeito, instaurar um certo grau de respeito das pessoas diante do quê? Diante de Deus, diante da fé católica, etc, etc. O santo ele vai muito mais além disso, porque ele não instaura só um respeito, ele instaura um grau de veneração, ele instaura um grau ali de que a pessoa de fato se sente diante de Deus. Né? Isso é a antropologia cristã, a antropologia dos santos.
a antropologia dos católicos em si. Mas o que acontece? A maior parte, 99%, fica brigando entre si, fica criando essas picuinhas, etc, etc. E você fica só no nível estudantil. Pode reparar, quais são os maiores modelos, os arquétipos dos modelos hoje dentro da fé católica? É São Tomás de Aquino e Santa Teresinha. Aqui eu não estou falando da santidade deles. Não é isso. Eu não tenho nenhuma autoridade para falar disso. Estou falando do arquétipo deles. O que Santa Teresinha é? Tirando a santidade dela específica. O arquétipo que ela representa? Ela representa o arquétipo de uma criancinha indefesa. Qual é o arquétipo de São Tomás de Aquino? O arquétipo de São Tomás de Aquino é o acadêmico, o estudioso. Só que tudo isso aí, dentro da personalidade como um todo, são personalidades infantis. Óbvio que São Tomás e Santa Teresinha, eles não conseguem representar isso. Tanto é que São Tomás e tanto Santa Teresinha, se você for ler os escritos da vida dele nos últimos momentos, eles estão numa transformação de personalidade muito grande. Santa Teresinha não está mais com aquela coisa, bonitinho. Eu tenho um livro dela aqui, dos últimos momentos da vida dela. São Tomás de Aquino queima tudo que eu escrevi, pode queimar tudo que não serve para nada. Por que ele está falando isso? Por que ele está pegando o trabalho dele, que ele dedicou a vida inteira, tá falando? Porque ele conseguiu, ele chegou num grau da personalidade dele mais avançado, mais aprofundado, tá? De tal forma que ele consegue absorver a fé católica, a vivência católica, a vida em Cristo, de uma forma mais profunda do que ele estava fazendo antes. Veja, não é melhor, não é pior, é profunda, ou seja, aquilo vai na raiz do ser dele. Quem faz essa crítica, e inclusive fez essa crítica à escolástica, foi São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, você pode pegar no livro As Heresias de Pedro Abelardo, tá? Eu pretendo deixar um trechozinho dessa crítica que ele faz. Tem uma carta também, o Papa Bento XVI fala sobre esse conflito de São Bernardo e Pedro Abelardo, e que ele mostra exatamente isso. Porque qual era o problema? Pedro Abelardo, ele queria transformar a fé num mero discurso ali da mente. E São Bernardo está falando, olha meu filho, isso vai dar merda. Por quê? Porque você fica com a mente ela é fraca. A mente não é capaz de por si só dominar o corpo e de enfrentar os outros. E é exatamente isso que acontece. Veja, os católicos hoje só se pegam em doutrinas. Eles só criam artificialidades na mente. Aí o que acontece? Surge para ele um comunista, ou surgem dois cientistas junto dele, eles fogem. Se esconde. Por quê? Porque são indivíduos que, apesar de não terem tantas verdades assimiladas, apesar da doutrina que eles defendem não serem tão verdadeiras, eles absorveram aqueles pontos que eles conhecem num aspecto mais profundo do seu ser, da sua personalidade. É por isso que o comunista não consegue... O cristão, ele chega na universidade, ele vira comunista depois. Ele abandona a fé. Ou ele tenta mesclar uma coisa com a outra. Porque ele ainda fica com medo de abandonar a fé. Porque ele tem ainda aquela visão um pouco mais infantil da realidade. Infantil da vida cristã. É esse que é o problema. Você tem o quê? Você tem um grupinho de um monte de criancinhas debatendo entre si. Veja, os protestantes, eles conseguem, em certo sentido, absorver de uma forma mais profunda a fé dele. Tanto é que, por exemplo, quem são os caras que conseguem dar porrada nos comunistas no mundo? São os Estados Unidos da América, que é uma república protestante. Apesar de a república protestante em si, no seu âmago, não ter tantas verdades como é a fé católica, mas eles conseguem absorver aquilo de uma forma em que eles não se enxergam como criancinhas discutindo doutrina, eles se enxergam como representantes da ordem. Olha os tweets do Donald Trump lá. Olha as falas do Donald Trump. Nós somos o mundo livre, nós somos a liberdade, nós somos o... Enfim, é sempre aquela posição superior. Mas ele não fala isso da boca para fora. Ele fala isso porque aquilo ali está enraizado no ser dele. A cultura americana, ela enraiza no ser do todo americano, pelo menos aqueles que são cristãos, que são patriotas, que tem a cultura americana em si, não os que são anti-americanistas, né? Mas consegue absorver aqui de uma forma mais profunda. Então, o que os católicos tinham que fazer? Eles tinham que trabalhar, ou seja, trabalhar formas antropológicas que eles percebessem isso, que eles começassem a absorver as verdades de fé de uma forma mais aprofundada, de tal forma que só a presença dele fosse o suficiente para parar qualquer conflito e para instaurar ordem. Santa Isabel de Portugal, ela era assim, ela é conhecida a pacificadora, ela era assim. A rainha Isabel, que eu acabei de falar, ela era assim, ela unificou a Espanha assim, ela dominou os países islâmicos assim. São Luís IX da França era assim também, entendeu? Bastava ele chegar e já impunha uma certa ordem, uma certa presença ali, diferenciada. Não porque ele sabia muito da doutrina, que ele tinha argumentos invencíveis, isso pode até ter, mas isso é só conteúdo. Não é o conteúdo que é o ponto final aqui.
É a capacidade de absorver, de conseguir penetrar aquelas verdades na sua personalidade. Não é nem na alma, é na personalidade como um todo. De tal forma que até a sua postura sirva para impor respeito, para conseguir fazer as pessoas identificar. Quando você faz isso, mesmo que você não fale nada sobre o catolicismo, você pode não abrir a boca para falar de missa, de eucaristia, de bispo, de santo, ou o que for que seja. Só pela sua conduta você consegue evangelizar as pessoas. É esse que é o ditado de São Francisco de Assis. Evangelize sempre, se necessário, use palavras. Né? E as pessoas não entendem isso. Elas pensam que isso é só uma questão de você ser um bom mocinho na sociedade, um cara bacana, legal. Não é isso. Não é isso. Mas como eu falei, eu não tenho como tratar desse tema aqui mais aprofundadamente. Primeiro, porque eu ainda estou estudando, tá? Segundo, porque levaria horas, eu teria que fazer um curso sobre isso. Eu pretendo fazer no futuro isso. Mas esse é o problema. São essas duas coisas. O laxismo espiritual aliado à falta de maturidade da personalidade dos católicos, que não dá a eles qualquer capacidade de reagir e ter força diante das coisas, diante dos problemas. Enfim, é isso, gente. Vamos rezar, vamos estudar também, se aprofundar, né? Se aprofundar e mantenha-se aqui na página, a gente vai buscando resolver essas coisas, melhorar esses problemas. Abre isso aí, abração a todos vocês, fiquem com Deus.